Boa noite! E aí, minha gente querida? Como vocês estão, hein? Deixa eu ver aqui, que eu acho que deu algum probleminha no Instagram. Deixa eu ver se a gente entra agora. Agora estamos ao vivo também no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Só preciso saber se vocês estão me vendo aí, é? Estão me vendo e me ouvindo? Tá tudo bem aí o som? Retardou um pouco aqui a entrada no Instagram. Acho algum problema de conexão. Tudo bem com vocês? Estão preparados aí para mais um final de semana? Vocês já viram que sempre depois de um dia tem um novo dia? Já perceberam isso? Que todo dia acaba, aí tem um dia que está nascendo? Ai, 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 a vida não para, né? O universo não para. Marcelo, Santa Catarina, vamos dizendo aí, vocês estão aonde? Que cidade, que estado, que país, né? Onde é que vocês estão agora? Me contem aí. Estamos fazendo aqui mais uma egrégora de cura, uma egrégora de transformação. Essas lives que nós estamos apresentando nessa semana Black Quantum. Hoje vai ter uma oferta incrível, né? Você tem trauma de água, Marcela? Se afogou e ama a energia da água? Sou peixe, o que faz? Eita, Marcela, eu quase me afogava também, viu? Eu tive bem perto de um afogamento na minha pré-adolescência. Eita situação, digamos assim, angustiante, né? Você está à beira eu vou contar aqui você me lembrou, eu nem estava lembrado disso, Marcelo. Foi bom você falar isso, né? Porque eu consegui superar. Eu consegui superar o medo, mas eu conheço pessoas que têm medo de água até hoje, né? Então, nós vamos falar, tem trauma de cachorro? Eita, Ivânia, então, eu tinha também um amigo que tinha trauma de cachorro quando era menino, né? Então, nós brincávamos muito juntos, o cachorro mordia ele, mas não me mordia, né? Nunca me senti tão vazio, mesmo tendo tudo. Tá rico o negócio aqui, ó. O negócio aqui tá lindo hoje, viu, gente? Eu, quando digo assim que tá lindo, é que quando eu vejo desafios grandes, eu vejo sempre oportunidades, viu, minha gente querida? É assim que eu olho para as coisas, né? É assim que eu espero que a medicina evolua. Pessoas que estão por situações difíceis, a gente deve olhar nos olhos dela e dizer, caramba, como você está diante de uma bela oportunidade. Porque se essas pessoas que passam, Danessa, tem trauma de elevador, lugar fechado, já tive isso também, viu, Vanessa? Já tive esse negócio também aí. Olha, melhorei muito, viu? Mas eu tinha pânico, assim, mas só de imaginar estar dentro de um lugar fechado já me dava agonia, né? Só de pensar, né? Mas elevador, não, né? Mas assim, eu tenho esse trauma, talvez tenha um pouquinho, mas eu passei também por uma experiência na Rússia que foi o meu maior treinamento para trauma de lugar fechado, viu? Eu vou contar esses dois traumas para vocês aqui. A Ivonete também tem medo de água, né? Então, nós vamos trabalhar esse tema de traumas. Olha, vocês todos que têm traumas, né? Todos nós temos algum tipo de trauma, viu, gente? Estamos em bandeira vermelha, assim como todo o Estado. Não entendi, Ivan, o que é que você quer dizer? Boa noite, amado professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Trauma de altura. Eu já tive trauma de altura também. Eu tirei uma vez um trauma de altura de uma pessoa também num workshop que eu fiz, um jornalista aqui. Eu consegui liberar o trauma dele. No final eu vou fazer um trabalho para trauma, tá? Mas, gente, como eu estava dizendo, assim, um pouco que brincando, né? No início, tem medo de dirigir veículo? Eita, essa minha ex-esposa tinha medo demais. Ela tirou carteira, não sabia dirigir, mas depois ela hoje está dirigindo muito bem, obrigado, né? Eu tenho um lugar no elevador, lugar que eu me sinto presa. Nunca mais pegou o carro para dirigir. Eita, tem um bocado de trauma bom aqui para a gente trabalhar hoje, né? Esse tema é um tema lindo, né, gente? Porque são as nossas dores do passado que a gente não conseguiu
conciliar. Como eu estava dizendo, todo dia, depois de um dia, tem outro dia, depois do outro dia, tem outro dia, todo dia tem um dia atrás do outro, né? E também, todo dia tem uma nova oportunidade, né, da gente crescer, uma oportunidade da gente valer. Tem medo de inseto? Eita! Eu agora, eu agora me lembrei de uma presepada que eu fiz com minha irmã também, que eu vou contar para vocês. Ai, ai, ai. Minha sobrinha tem medo de sapo. Eita, danou-se. Ai, eita, eu estou me lembrando de um bocado de coisa aqui, né? De repente vocês falando aí, minhas memórias associativas estão trazendo situações que eu já vivi. Fátima também não dirige, também tem medo, tem trauma da minha sogra. Eita, Rogério tem trauma da sogra, Rogério. Ao estado crítico da pandemia, Ivan. Pois é, caramba. Eu realmente não estou acompanhando muito de perto, que eu estou aqui mergulhado no livro. Esse final de semana eu vou ficar de quarentena aqui escrevendo o livro. Então não tenho acompanhado muito, mas as pessoas têm me falado que a coisa está escalando, né? Então eu vou, medo de barata, medo de doença, ai, 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 pânico de cobra, eita, cobra eu já tive muito também. Hoje eu adoro as cobras, mas eu era um predador de cobra quando era criança, adolescente lá no Serra Talhada. Depois eu conto, eita, tem muita história aqui para contar hoje, viu, gente? Meu Deus. Né? Medo de cair de escada, sempre sonho que está subindo e os degraus acabam e caem. Ai, 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 eu tô rindo aqui, não é fazendo pouco de vocês não, viu, gente? Eu tô rindo para a gente trazer esse tema com leveza, né? Porque nós precisamos transmutar, né? Trauma de cobra também, até no papel me faz medo. Ok, boa noite. Vocês já deram o like aí no YouTube? Já? Vamos chamar a gente aí, vamos convidar as pessoas, mesmo com muita análise, não conseguir resolver o medo dos insetos, olha só. Medo do século XXI, muitas transformações, né, Eita, Joel? Rapaz, olha só que coisa interessante, medo do século XXI. Medo tem horror a sapo, medo de doença, cobra nem pensar. Pavor, mais de que baratas. Boa noite, boa noite. Medo de altura, sogra é um horror, cunhadas solteironas. Ai, 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 ai. Esse tema eu nem imaginei que era tão bom assim, né? Trauma de levar calote? Pois é, minha gente. Eu vou dar dicas para vocês aqui, né? Hoje, Laís, da nossa equipe, mandou uma mensagem. Eu pedi para postar um relato de uma pesquisa que aconteceu lá na África, esqueci agora a localidade, né, na região, e que 2 cientistas alemães publicaram, né, sobre a questão da Covid poder ser, há uma relação direta da Covid com a vitamina D3. E aí sempre surge, né, a indústria farmacêutica, né, vai sempre querer que as pessoas mantenham-se com medo, né? E aí é tão simples, né? Esses cientistas alemães, eu fui dar uma olhada no artigo deles, ele diz, na verdade, é o que o Dr. Cícero fala, né? Nós não estamos vivendo uma pandemia de Covid-19. Nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D3. Então, gente, corram, aumentem a imunidade de vocês. E aí eu peguei esse artigo, que saiu, acho que na UOL, discordando dessa coisa, que não tem evidências científicas para a vitamina D3, e mandei para o Dr. Cícero Coimbra. Ele me mandou agora, recentemente, pelo menos uns 5 artigos internacionais, né, comprovando, gente, são milhares de artigos, não é só a Covid, não, é o Alzheimer, é o Parkinson, é o autismo, é o câncer. Há uma relação, uma pesquisa feita na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, que eu estou exatamente escrevendo esse capítulo do livro, mostra que foi feito 4 anos, mulheres tomando apenas, não era nem uma superdosagem, 1.100 unidades de vitamina D3 e um grupo que era o grupo placebo. Gente, houve uma redução de 77% de câncer nessas mulheres que estavam tomando vitamina 3. Ivete, seu filho fala o protocolo Coimbra, faça. Se você tiver uma doença autoimune, faça. Se você quer se prevenir de todas as doenças do planeta, você precisa estar com sua imunidade alta. E, por favor, não tome vacina se você tem taxa de vitamina D3 abaixo de 20 nanogramas por mililitros.
entendeu? É exatamente onde as pessoas começam a morrer facilmente. Se for abaixo de 10, a situação é muito grave, entendeu? Então, vamos elevar essa taxa de vitamina D3, as fundamentações, eu estou estudando isso com profundidade, é uma coisa impressionante, né, como mostra que, na verdade, não é o sol, é o alimento cheio de toxinas, é o alimento cheio de agrotóxico, que está produzindo um suor ácido. Eu sou lá do sertão de Pernambuco, de Serra Talhada, meu pai tinha fazenda, meus avós maternos tinham fazendas, e eu nunca vi um agricultor daquele que trabalhava de sol a sol, né, que naquela época não tinha esses venenos como tem hoje, eu nunca vi um agricultor daquele com câncer, gente, nunca vi. E o sol do sertão, quem conhece o sol, é semiárido, é 40 graus na sombra, entendeu? E aquele pessoal trabalhando de enxada na roça, né? Eu nunca vi uma pessoa daquela com câncer, muito pelo contrário, vi lá ele com suas peles fortes, entendeu? Então isso é um papo furado, entendeu? Vocês precisam ir para as feiras orgânicas e parar de comer veneno, que é exatamente isso que está acontecendo, é muito veneno, é muita toxina nos alimentos, o sangue acidifica, né? E aí a falta de sol é que está matando as pessoas. Hoje eu estava caminhando aqui no Parque da Jaqueira, tinha uma mulher de camisa aqui, a camisa aqui, de óculos escuros, de chapéu, de calça comprida. Eu fiquei olhando de coitada, né? Não sabe, né? A culpa não é dela, a culpa são dos médicos, a culpa são dos dermatologistas, né? São dos nutricionistas, que na verdade é a indústria farmacêutica que faz esse trabalho, né? Esse trabalho de manter as pessoas doentes, e as pessoas terminam, né? Terminam entrando nesse jogo sujo da morte, do sofrimento, entendeu? Então, vocês precisam aumentar a taxa de vitamina D3 urgente. É isso, a verdadeira vacina do século XXI chama-se vitamina D3, porque é a vacina da natureza, é a vacina de Deus, é a vacina da sabedoria cósmica, que nos dotou, né, com inteligência inata de nos curar, se a gente cuidar. Então, se você não pode tomar sol, né, e você não precisa de muito sol, é 15, 20 minutos de sol, sem protetor, sem nada, pelo amor de Deus. Pessoas que usam protetor solar, elas têm risco de 4 vezes mais de pegar câncer de pele. Então, não use essas porcarias, esses venenos no seu corpo, não coloque coisa no seu corpo que você não possa comer, entendeu? Use coisas naturais, né? Vamos parar de se envenenar com tanta toxina, com tanto remédio. Hoje nós já temos uma ciência que nos comporta isso. Eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar remédio, você pode fazer isso também. Você precisa, né, se movimentar nesse sentido, tá? Bom, eu estou apenas alertando, porque eu estou vendo que o medo está voltando, e é exatamente sol a partir das 10 horas, o sol mais forte, de 10 às 15 horas é o melhor sol, tá? Quando sua sombra estiver mais ou menos do tamanho do seu corpo, é o momento ideal para você começar a tomar sol. É onde você vai ter a incidência. O sol de meio-dia é um sol maravilhoso, né? É um sol maravilhoso. Quanto mais forte, melhor o sol. 15 minutos, bota um biquíni, bota um short de banho. Eu só ando sem camisa. Quando eu estou andando no parque, eu tiro a camisa, vou de short e tiro a camisa. Exatamente para tomar sol, não boto nada na minha pele, entendeu? Óleo de coco também é maravilhoso. Você pode usar alguns óleos essenciais também, né? Faz a dose de ataque, Beatriz, isso aí, bota a dose de ataque. Se tiver abaixo de 20, vai para 600 mil unidades, faz a dose de ataque, vê lá o meu vídeo com o Dr. Cícero Coimbra falando disso, tem vídeos curtos dele no YouTube falando disso, gente, vamos se cuidar, não vamos deixar o corpo sofrer, entendeu? É só você cuidar do seu corpo, entregue para ele o que ele sabe fazer, que ele cuida de você, ele é o médico quântico, né, chama-se seu corpo, né, e a vitamina D3 é ela que está por trás desses processos todos. Bom, mas vamos falar do tema de hoje. Como eu falei para vocês, eu já passei, né, por traumas, né? Eu tenho um trauma, traumas que eu consegui superar, de certa forma, né? Mas eu passei no roxo para proteger? Não. Então você pode fazer isso aí. Usa óleo de coco, e tem alguns óleos essenciais. Eu vou preparar, minha sobrinha tem um protetor da medicina ayurvédica, eu vou pedir a receita a ela, e quando eu tiver, eu passo para vocês, né? Não, enxaguante bucal, tudo que essas coisas para matar bactéria, a recomendação é não usar isso, entendeu? Evite usar isso, porque na sua boca precisa ter as bactérias, né? São inúmeras bactérias na sua boca que vão ajudar na sua
de gestão, entendeu? Então, você precisa escovar os seus dentes bem, usar fio dental, entendeu? Mas não entre nessa de estar matando as bactérias do seu corpo, não, que você não precisa. As bactérias estão nos protegendo, né? Exatamente, é uma grande indústria da morte, né? Ansiedade e depressão, baixa imunidade. Na verdade, você, quando está com imunidade baixa, você fica suscetível a ter ansiedade e depressão, tá? Então, é exatamente isso aí. Você pode fazer desodorante caseiro com leite magnésio, com certeza, ali, com óleos essenciais. Então, dá para fazer tudo. Eu não uso shampoo há mais de um ano, nem condicionador, só uso óleo de coco com 7 óleos essenciais, entendeu? Então, é possível a gente criar cosmética, é possível usar tudo, produto de limpeza, né? Bom, mas vamos lá. Traumas. Tiveram pessoas aqui que falaram de trauma de banho, né? Eu estava na fazenda do meu pai, certa vez, e o rio estava muito movimentado, estavam várias pessoas, visitantes lá, né? E aquela coisa de criança, de pré-adolescente, querendo dar uma de... E tinha um lugar que eu costumava nadar ali, quando o rio estava... Eu não tinha ideia que aquela correnteza estava tão forte. E eu saltei lá da pedra, achando que eu conseguiria voltar para a pedra facilmente. Mas, de fato, o rio estava numa época de cheia, o rio Pajeú, e eu não consegui voltar, tá? Então, assim, eu entrei no estado de pânico, né? Eu entrei em estado de pânico e não conseguia voltar, e as pessoas correndo do lado do rio, desesperadas também, e um anjo me puxou para algum lugar. De repente, eu já estava sem fôlego, já estava quase sem respirar. De repente, eu vi areia, porque eu tentava mergulhar e era aquela água fria, né, água profunda. E, de repente, a correnteza me levou para um lugar e, de repente, eu me vi salvo. E eu fiquei ali meia hora respirando, assustado, né? Então, foi realmente uma experiência, mas eu consegui superar isso aí. Eu não tenho medo de água, né? Consegui superar. Eu também tinha essa coisa de medo de lugares altos, né? Me sentia mal, mas eu consegui também trabalhar isso com o EFT, né? Eu sentia, às vezes eu tinha a sensação que eu ia pular quando eu via aquela altura. Eu digo, eu vou saltar aqui. Então, acho que eu tinha medo era de saltar ali, né? Dá uma vontade de dar um voo, né? Um rasante ali, né? E uma outra coisa que eu vivi, assim, digamos, de teste de trauma, de medo, que eu tinha medo de espaço fechado, né? De lugar apertado, né? Então, essa coisa, né? É a chamada claustrofobia, lugar fechado, né? Óleo de coco, né? E bicarbonato, muito bom para os dentes, né? E EFT é essa técnica aqui, Zilma, que a gente vai tocando nos pontos, né? Eu vou fazer hoje com vocês. Eu fiz aqui ontem, né, o Deixa Ir quântico, né? E aí eu estava em Moscou, em 2010, um cientista que eu convidei para participar, o Vladislav Lugovenko, né, uma pessoa muito querida. Ele participou em 2009 do simpósio aqui em Recife. Em 2010, ele me convidou para ir para a Rússia. Eu dei palestra lá no consulado brasileiro, conheci grandes cientistas, conheci um prefeito de uma cidade, né? Então foi assim, fui muito bem recebido lá na Rússia. Conheci, assim, pesquisas avançadas, né? Eu fiquei muito impressionado com o povo russo. É um povo muito bem-humorado, muito receptivo, assim. Criaram uma lenda do povo russo na nossa cabeça, né? Mas é um dos povos mais receptivos que eu conheci até hoje, né? Muito receptivo, muito gostam de recepcionar bem as pessoas, gostam de festa, de alegria, né? Então eu fiquei muito impressionado, surpreso até, né? E aí o Lugovenko foi lá nos levar para conhecer a família dele, né? O pessoal lá da família dele. E quando nós voltamos, estava eu e ele, tinha um amigo meu que foi comigo, tinha uma pessoa, uma russa, que é do consulado brasileiro, que trabalhava aqui em Recife, e uma outra pessoa do consulado. Então nós tínhamos aí 5 pessoas, e o prédio, os prédios russos ainda tinham, era um prédio antigo, né, com aqueles elevador antigo, acho que da época da Revolução Russa ainda, aquele elevador de grade, que tem aquelas grades assim, né. E isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo em elevador, não, aconteceu aqui em Recife também, né. E de repente aquele elevador ele trava, né? E fica parado lá.
E olha, gente, ninguém sabia que eu tinha medo de ficar assim. Não é só eu sabia. E eu, naquele momento, foi ali um teste para mim, um grande teste, porque a quantidade de oxigênio era pequena, e o rapaz começou a entrar em pânico, e aí começou a entrar, né? Eu sei que eu tive que usar todos os meus mecanismos de autocontrole, né? De meditação, para me manter. Então, aquele foi um dos desafios maiores que eu tive em minha vida. Ficar dentro daquela elevador trancado ali. Foram 45 minutos. A gente conseguiu, a gente tocou a sirene, aí chamou lá o pessoal para vir resolver, mas era uma empresa, tinha que ligar para a empresa, não sei onde. Eu sei que a gente conseguiu abrir a porta, fizemos abrir a porta do elevador com muita força e botamos um livro, a gente estava com um livro, colocamos um livro na porta, assim, para entrar um pouco de ar, né? Então, foi um dos, assim, umas situações mais traumáticas que eu já vivi. Em outro momento aqui em Recife, eu estava com a Andréa Trigueiro, uma amiga nossa, jornalista, que trabalha também. Eu fui dar uma entrevista aqui no Jornal do Comércio, ficamos presos também no meio da parede, assim, do elevador, né? Então, foi uma experiência incrível. Mas essa da Rússia, eu diria que foi... Sandra, tudo tem cura, né? Não é doença, né? Quando nós nos curamos, o organismo se organiza, né? Então, é a cura interior. Então, gente, normalmente os traumas são situações que nós trazemos um significado emocional muito intenso. Situações disruptivas, que geram sofrimento, entendeu? Então, e que a gente não consegue processar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que passaram por situações abusivas, né? Quando eu, esse ano, eu organizei o maior congresso de sexualidade, talvez do Brasil, um dos maiores do mundo, onde eu entrevistei 36 grandes autoridades nessa área, eu fiquei muito impressionado com o sofrimento humano em função dessa questão da sexualidade. Doutora Leonor Luzes, né, uma médica que tem um trabalho lindo, ela me trouxe um dado de 2017 da ONU, de que de 10 mulheres, né, 9 já passaram por algum tipo de abuso. Nem sempre um abuso violento, mas situações abusivas. De 10 homens, 6 já passaram por algum tipo de abuso, né? Isso leva a uma série de dificuldades nas relações, o que levam, segundo as estatísticas, 70% das mulheres a terem problema de disfunções sexuais. Então, medo de fazer sexo, dor ao fazer sexo, não tem prazer, né, não tem orgasmo, então muitas mulheres não sabem nem o que é um orgasmo, né? Enfim, né? Os homens com problemas sérios, 50% dos homens com problemas de disfunção erétil, dificuldade de ereção, né, muita pressão sobre os homens também, também a questão da ejaculação precoce, um percentual também próximo de 50%, né? Então, muitas dessas situações têm a ver com situações traumáticas vividas e tem a ver com a pressão social, né? Então, muita ignorância. Depois que eu assisti que eu organizei esse congresso, eu entrevistei 36 pessoas, eu tive a impressão de que nós fomos educados para não dar certo, né? A impressão que eu tive é que nós fomos educados, homens e mulheres foram educados para não dar certo, porque o nível de preconceito sexual, né, por isso que tem tanta violência contra a mulher, tanta violência contra o público LGBT, porque é tudo muita repressão, né? O nível de repressão sexual, e você tende a ter na sociedade líderes, né, que canalizam essa energia. Então, isso historicamente é assim. Então, aqueles líderes que canalizam essa energia da repressão sexual, eles terminam canalizando o medo nas pessoas e terminam atraindo muitas pessoas pelo medo. Tenham cuidado com isso, entendeu? Nós precisamos, na verdade, desde a época de Jesus, né, que Jesus, quando quiseram apedrejar a mulher adúltera, ele disse, tá, se você não tiver nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Ele ali, o mestre estava ensinando que o caminho não é a agressão, o caminho não é a discriminação, o caminho não é a violência. Então a gente na verdade, nós estamos com uma sociedade doente. A Demara, né, que hoje é uma grande youtuber, né, a Demara Barros, né,
ela fez um documentário sobre a questão tem outra situação muito traumática, né, que é exatamente a questão da violência no parto, né, que é chamada, como é mesmo que chama o nome, a violência no parto? Me deu um branco agora, quem puder me ajudar aí. Ângela está dizendo que conheceu o doutor Fernando, que bom, né? A violência obstétrica, 50%, pelo menos, das mulheres passam por violência obstétrica, que são abusos na hora do parto. E vocês sabem quem é que faz a maioria desses partos? Não são homens, são mulheres. Então, as mulheres também entraram numa psicologia de despreparo, uma psicologia machista, de falta de cuidado, é a violência obstétrica. Você já deu seu like aí no YouTube, gente? Quem está no YouTube, se não deu, dê agora. É isso aí, Lina. Obrigado, violência obstétrica. Então, o que acontece? Nós temos pessoas que estão despreparadas, né? A doutora Vanicleide Leite, que é médica, né? Ela me disse, olha, essa gente que vai trabalhar com obstetrícia, a gente não é preparado para lidar com as pessoas, é um bando de técnico, lidando com a sexualidade de forma técnica, né? Então, isso leva a que muitas pessoas passem por traumas ali no nascimento, porque o nascimento, o parto, é um dos momentos que as mulheres mais lembram na sua vida. Então, quando você passa por uma situação traumática ali, você praticamente marca a sua vida, né? A criança que passa por uma situação traumática passa também, leva isso para a sua vida. Então, possivelmente, o próprio nascimento, ele é traumático, né? Ele é uma coisa linda, mas o trauma também, ele é uma estratégia da vida de nos empurrar para a evolução. Eu gostaria que vocês olhassem por esse ângulo. Por quê? Né? Porque Kézia está dizendo que tirou o leite e o glúten, as inflamações pararam, deve ser 80%. É isso aí. Os maiores inflamatórios do mundo chama-se glúten e leite, né? E derivados. Então, é exatamente isso, né? A gente olhar para o trauma, ele tem uma estratégia de sacudir, né? Ele tem uma estratégia de nos movimentar, né? Na medicina tradicional chinesa, eles defendem que a cada 3 anos nós passamos por alguma situação traumática, que varia em intensidade, mas aquelas situações traumáticas, elas têm a ver com esses ciclos, é como se a vida é um curto-circuito, você precisa dar uma mexida na sua vida, tá? Então, na medicina antroposófica, na antroposofia, eles trabalham com a ideia de setênios. Então, a cada 7 anos, a gente passa por mudanças de rearrumação, né? De reconexão com a realidade, que é exatamente, são até os 49 anos. Então, o que acontece? Cada chakra, cada setênio chamado, nós estamos regidos por um chakra, que são os centros de energia. E aí nós quando chegamos no 7º chakra, nós estamos com 49 anos, e aí o ciclo se repete. São ciclos de aprendizado, né? São ciclos, né? A Kátia está dizendo que deu aula para gestante, grande parte das mulheres hoje em dia tem medo do parto natural. Pois é, elas estão com medo, porque os médicos botam medo nas mulheres, as enfermeiras, entendeu? Foram educadas para colocar medo, nós temos uma cultura do medo. E o parto é uma das coisas mais extraordinárias que a mulher pode fazer, né? A Lê está dizendo, tortura no parto, eu vivi essa dor e realidade, desejei a morte antes mesmo do meu filho nascer, senti a linha a me costurar, foi horrível, infelizmente não tive coragem de me defender. Pois é, então existe essa coisa do corte da vagina da mulher para expandir, isso é uma coisa absurda o que está se fazendo, né? A Nauli Vetiver, que é uma mexicana, né, que eu entrevistei, ela fez mais de 1.600 partos, ela só precisou fazer esse corte em 3 mulheres, né, por necessidade mesmo. Então, o que está se fazendo é um mercado, né, é uma coisa traumática, e ainda mais, ainda fazem lá um ponto, né, tem mulher que leva mais de 30 pontos com esse negócio, esse corte da vagina para facilitar a saída da criança. E ainda, quando eles costuram, eles fazem um ponto que é chamado de ponto do marido. O ponto do marido é para que a mulher fique com a vagina mais apertada para satisfazer o homem. Então, é uma cultura muito louca essa, né?
Muito louco. Isso feito por mulheres, né? A maioria é feito por mulheres, né, gente? Então, nós precisamos... E aí, o que é que acontece, né? Essa live vai ficar gravada. Então, com isso, nós estamos criando uma sociedade doente, né? Uma sociedade doente, uma sociedade perturbada, né? Onde você termina entrando na vibração, né? De pessoas que propagam essas atitudes violentas de discriminação, de preconceito, entendeu? E aí, a grande questão é que as pessoas abusadas, se elas não curam os seus traumas, elas têm grandes chances de se transformarem em abusadoras no futuro. Então, é muito importante que você olhe com muito carinho para o que você viveu. E você olhe não numa perspectiva de vítima, porque a perspectiva de vítima vai colocar você no rol de repetir os traumas, de repetir situações até mais complicadas do que você viveu. Então, nós precisamos, né, transformar a dor em aprendizado. Esse é o desafio humano, transformar a dor em aprendizado, porque muitas questões que nós estamos vivendo são questões sistêmicas, né, que tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com a história da nossa família, e que nós somos representantes, cada ser humano está representando uma possibilidade de cura do sistema. Assuma a responsabilidade pela sua dor, assuma a sua responsabilidade pelo trauma que você já viveu, e assuma e supere qualquer tipo de culpa também, né? Medo e culpa, né, segundo David Hawkins, eles estão associados à maioria das doenças, né? Então, as pessoas, elas se culpam, elas se amedrontam, elas se vitimizam. Então, esses lugares aí, né, esses são lugares que você deve evitar estar, né? Porque o que acontece, né? Não tem como você mudar a realidade lá fora, separada de você. Não existe isso. A realidade não é separada de você. A física quântica está aí claramente mostrando através da não localidade quântica. Agora, nesse final de semana, a gente fez experiência de não localidade quântica para mostrar que as pessoas se comunicam com qualquer parte do mundo em tempo real, é instantâneo. Então, toda vez que você está pensando, toda vez que você está sentindo, expressando um sentimento, você está, né? Você está mandando a pessoa que você está pensando, você está sentindo, tendo um sentimento, ela está conectada em você em tempo real. As pessoas estão ouvindo o tempo todo o que você está falando com elas, mentalmente, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Que enquanto nós estamos no processo de ressentir, nós estamos no processo de remoer, no processo de se vitimizar, nós estamos presos no trauma, né? Nós estamos ali exatamente aprisionados, né, e nutrindo a dor que vai se transformar em sofrimento, né? Eu tenho dito aqui, né, que eu tenho uma frase budista que eu gosto muito, né, que eles dizem assim: a dor é inevitável, agora o sofrimento é opcional. Ou seja, dor, todos nós vamos passar, gente, não tem como. E mesmo porque, dentro dessa psicologia da medicina tradicional chinesa, a cada 3 anos, alguma coisa traumática acontece nas nossas vidas. Vocês já perceberam isso? Comece a olhar para isso. Então, esses traumas são formas, se a gente transmuta o trauma, se a gente se liberta dessa dor, se a gente aprende com essa dor, a gente tira um aprendizado disso, a gente sai desse mimimi, desse ien, e a gente olha para isso com uma responsabilidade sistêmica, que muitas vezes os traumas que nós vivemos são os traumas sistêmicos que acontecem gerações após gerações na nossa família. E nós estamos sendo convidados para transmutar isso, né? Para sair do pensamento pequeno, sair da mente pequena, sair e entrar começar a expressar a nossa grandeza. Que grandeza é essa? É a grandeza, a capacidade de construir a sua realidade de maneira consciente. Então, isso requer treinamento, né? Requer cuidado com você, né? Então, quais são os cuidados básicos que uma pessoa deve ter para que ela eleve sua vibração, ela eleve sua energia? Ela precisa ter atividade física, precisa. Hoje eu fui para o parque aqui porque eu estava sentindo necessidade de atividade física, eu estou escrevendo o livro, né, com uma demanda de trabalho grande, principalmente em função desse livro, né? Então, e às vezes eu fico aqui trancado em casa, escrevendo, então tem hora que o meu corpo diz: você precisa se movimentar.
Você precisa se conectar com a natureza. Então, nós precisamos nos conectar com a natureza, nós precisamos tomar sol, nós precisamos parar de comer veneno, entendeu? No mínimo, reduzir essa quantidade de venenos, né? Porque o seu corpo não é um depósito de lixo, entendeu? Não é um depósito de toxina. Diminuir essa quantidade de produtos industrializados, cheio de veneno também, cheio de produtos químicos, entendeu? Então, nós precisamos cuidar, e nós precisamos cuidar do gerenciamento das nossas emoções. Nós precisamos olhar para esses traumas com coragem. Né? A frequência da coragem de 200 Hz é um divisor de água. Ele é um divisor de água, né? Fui fazer uma sessão de massagem. A massagem é extraordinário, né? A Kézia está dizendo, encontrar seu canal foi a coisa melhor que me aconteceu na minha vida. Muito bom, sejam bem-vindos. Quem é aqui que está chegando hoje aqui pela primeira vez? Só para eu saber, quem está chegando aqui pela primeira vez, diga aí, eu. Oi, Anitta, que bom. Nossa, Anitta, você passou por um processo de cura? A Laís compartilhou agora, passei o dia trabalhando, a Laís me compartilhou a sua mensagem. A Anitta passou por um processo lindo de cura, vendo a nossa live depois, ela viu de madrugada, né? Então, nossa, que coisa mais linda, viu, Anitta? Parabéns, isso é conquista, né? Kézia está dizendo eu, chegando pela primeira vez, Celestino, eu. Quem está chegando aí pela primeira vez, diga eu, só para eu saber. Tem um Walla Salves, segunda vez, Rosemar, Nathalie, Elizabeth, Marisa também, chegando pela primeira vez. Tônia quer aprender a ser mais ativa no Inércia Imensa. Pois é, precisamos sair da inércia, viu, gente? Inércia é segunda vez, Vânia. Muito bem, Nina também chegando pela primeira vez. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria receber pessoas novas no nosso canal. A Lina é a primeira live sua que eu assisto, mas já estava inscrita no canal. Seja bem-vinda, Lina. Nina, Vânia, Janaína, Socorro, Sica, né, Gláucia, Nathalie, né, Rosema, né, Walla Salves, muito bem, Aler Lima, Nina, Cifrazão, sejam todos muito bem-vindas, né? É sempre um prazer ter pessoas novas no nosso canal, divulguem, né? Porque aqui é um canal voltado para o autoconhecimento, para a autossuperação, para a autocura, a autoaceitação da vida, né? Nós não vamos sair dos traumas se a gente ficar reclamando, gente. Precisa entender isso. Precisa entender isso para você não ser a sua própria armadilha. Cuidado com isso. Porque a grande questão é que nós somos os nossos piores algozes, nós somos nossos piores inimigos, porque a gente fica ali na penitência, nós ficamos ali na vitimização. Quando eu organizei o Constelar o ano passado, o Bert Hellinger, a Sofia Hellinger disse, Wallace, o Bert Hellinger ele não constela vítimas. Eu digo, é mesmo? Ele disse, a pessoa que é vítima, você vai arrumar uma solução, ela arruma um outro problema, né? Kátia também de Porto Alegre, mora em Arlenquer, no Pará, Kátia também é a primeira vez. Que legal. Sejam todos bem-vindos, né? E bem-vindas, minha gente. Então, o que é que acontece, né? Se você se vitimiza, a grande questão é que você precisa se ver como um ser eletromagnético, né? Ou seja, você é uma pessoa que tem uma antena, né? Você tem uma antena, como uma televisão e um rádio, e que seus sentimentos e seus pensamentos dominantes, elas estão emitindo um sinal, né? Ou seja, você está mandando uma frequência de eletromagnética, equivalente a uma frequência de televisão ou de rádio, numa certa sintonia, tá certo? Então, se você é vítima, né, eu não sou constelador, mas eu conheço muito de constelação, né? Eu já fiz vários cursos, mas não cheguei a fazer a formação toda, mas eu tenho muito conhecimento de constelação, eu fiz boa parte da formação internacional, fiz inclusive com a Sofia Hellinger o ano passado, uma parte da formação internacional, escrevi livro, no meu primeiro livro tem um capítulo, esse aqui, né, que eu mostrei ontem, tem um capítulo sobre constelação, eu tenho uma interpretação científica através da física quântica do que é a constelação. Então, o que é que acontece, gente? Nesse contexto, né, nós precisamos estar nessa perspectiva, né, da autotransformação, né, da autocura, né?
e entender os traumas dentro dessa perspectiva de que é uma coisa boa para a gente. Você só pode sair do trauma se você começar a ressignificá-lo, né? Enquanto você for vítima, né, você não tem solução. Eu digo isso por mim mesmo também. Como ser humano como você, eu já passei por inúmeras situações traumáticas, decepções, como todo ser humano, né? E aprendi a superar exatamente olhando para isso, aprendendo, mudando a chave do significado, né? Tive vários desafios, inclusive dentro da minha própria família, entendeu? Então, na verdade, eu sou a pessoa que sou hoje porque eu deixei de ser vítima, né? Eu deixei de ser vítima. Então, o que eu recomendo a vocês, não comprem essa história da vitimização, não comprem essa coisa da vingança, da revolta, né? O Bert Helling, ele inclusive tem uma coisa muito interessante, eu vou dar uma dica aqui para os casais, tá? O Bert Helling diz o seguinte: quando você tem um relacionamento e a pessoa comete um ato falho com a outra, né? É importante que você revide. Olha só que coisa interessante. É importante que você revide, mas não revide numa dose maior daquela que foi aplicada para você. O revidar significa você precisa também, precisa haver compensação da dor numa relação, mas não faça maior do que o que você recebeu, porque isso vai gerar a ideia de vingança, e a vingança provoca a vingança, entendeu? Mas é importante que, se a pessoa provocou uma dor em você, você pode provocar uma dor também na pessoa. Isso gera equilíbrio. Mas não faça uma dor maior do que a que você recebeu, ou seja, não faça numa superdose, né, numa overdose. Faça de uma forma apenas para a pessoa sentir também que, né, que machucar não faz bem, né, que a dor não faz bem, entendeu? Então, isso tem... Como ressignificar um trauma? Socorro. É primeiro conhecer a história da sua família, porque o trauma que você viveu pode ter sido vivido pela sua mãe, pode ter sido vivido pelo seu pai, pode ter sido vivido pelo seu avô, pela sua avó, e ele é o que está dentro do sistema, né? E você está tendo a nobre missão de ajudar a curar esse sistema, né? E transformar isso num aprendizado para a sua vida, né? Ou seja, é olhar para a perspectiva da solução. Eu recomendo que vocês vejam a história. A história tem duas mulheres incríveis que passaram por traumas de abusos, assim, simplesmente absurdos, né? Que é a Louise Hay, né? Que é a Louise Hay e aquela repórter negra americana, que é uma pessoa muito famosa, né? Muito bem-sucedida. É uma mulher extremamente bem-sucedida em todas as áreas, uma mulher muito, muito rica financeiramente, mas é rica também espiritualmente, uma mulher rica em todos os sentidos. Esqueci o nome dela, quem puder me lembrar aí, é a Oprah Winfrey. Dá uma olhada no Google na história de Louise Hay e Oprah Winfrey. Essas mulheres passaram por violência, por abuso sexual, né, de pessoas dentro da família, coisa grave. O que acontece, na verdade, na maioria dos abusos é 90% de pessoas da família. Eu vou convidar a Maura, que é uma pessoa que trabalha dentro desse campo da pedofilia, é uma militante da pedofilia, ela passou 16 anos da sua vida sendo abusada. Eu vou convidá-la para fazer uma live aqui, nós já temos, é a Oprah Winfrey. Eu vou convidar para você ver o que é, como a mulher transformou o sofrimento em uma oportunidade. Ela escreveu um livro hoje, que é um best-seller, né? Ela é uma propagadora dessa coisa, né? Porque acontece dentro da família, a nossa família está doente, entendeu? E aí, essa questão está ligada à questão da sexualidade mal resolvida, está ligada à forma como as mulheres foram educadas, está ligada à forma como nós homens fomos educados para não sentir. Então, nós precisamos entender que todas as pessoas estão doentes, né? Num nível mais profundo, menos profundo, nós fomos educados de uma forma a sermos pessoas doentes. É importante ter clareza disso. Daí a necessidade da compaixão. E a compaixão não é uma coisa de você ser bonzinho, não. A compaixão, para ter compaixão, tem que ter muita coragem, gente. Para expressar amor, tem que ter muita coragem. Não é uma coisa, tem que ter uma vibração muito elevada para expressar compaixão e para expressar amor. É o convite, porque assim a gente sai das frequências baixas do ódio, da vingança, do sofrimento, entendeu? Da depressão, da ansiedade, né? Ou seja, da busca por vingança, do orgulho, né?
todo ser humano passa por isso. É a etapa do processo evolutivo. A gente precisa beber do nosso próprio fel, né, conviver com as nossas próprias mazelas, entendeu? O grande salto quântico é exatamente a gente fazer como ali a flor de lótus, né? A flor de lótus, ela é um símbolo também das tradições espirituais do Oriente, porque ela nasce dentro da lama, tá? Os grandes mestres são seres que passaram por transições, né, por situações de desafios muito grandes, né? Então, na lama é você viver todas essas dificuldades, você transmutar isso em luz. Esse é o convite que nós temos. Porque não vale a pena ficar aí no trauma, não vale a pena ficar no mimimi, no enhenhen, não vale a pena ficar no ressentimento, entendeu? Porque a gente sofre demais. Né? O ressentimento é sentir de novo, né? É você pedindo para o sofrimento se instalar em você, é você destruir a sua própria vida, né? Ficar ali naquele mimimi, entendeu? É importante olhar para esses aspectos da vida e trazer um significado novo, né? Trazer um significado novo. Né? E outra coisa, deixar ir. Deixar ir é parar de querer resolver o trauma no nível da mente. Não perca tempo usando o seu ego para consertar nada dentro de você. Isso não funciona. Não funciona. Hoje a coisa que eu mais procuro me vigiar é não ficar querendo resolver as coisas, né, no nível da mente. Então a pessoa está estressada querendo resolver, curar um trauma com a mente estressada. A pessoa está com depressão, quer curar um trauma na vibração da depressão. A pessoa está ansiosa, quer curar um trauma na vibração da ansiedade. Não é possível, gente. Não perca tempo com isso. Né? Quando você está nesses estados ansiosos, depressivos, de tristeza, de revolta, de vingança, não perca tempo querendo fazer absolutamente nada, porque vai dar em merda. Essa é a palavra certa, vai dar em merda. Ou seja, você vai ficar mais doente, entendeu? Porque você não resolve, você descasca a ferida e aquela ferida fica ali purulenta, entendeu? O seu sofrimento só faz aumentar, né? A superação do trauma, ele se dá quando você consegue olhar para a realidade, mas não produz a mesma química do sofrimento. Tá? Então, não produz a mesma química do sofrimento. Então, a gente precisa exatamente... Por que a meditação ela ajuda? Porque você entra nesse estado onde você baixa as ondas cerebrais, aí, nesse lugar aí, você pode... assim, digamos assim, vítima, mas por que aconteceu isso? Por que acontece isso comigo? Por quê? Ora, porque você está aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender, né? Todos nós estamos aqui para aprender. Então, ou a gente olha para a vida nessa perspectiva de uma criança que está o tempo todo ali, na curiosidade de aprender, ou a gente vai virar vítima. E vítima não tem solução, minha gente, né? Não tem solução. Então, não acredite em fórmulas mágicas para curar traumas, para curar seja o que for, porque não existe. Né? Não existe medicamentos para curar traumas. Na verdade, você é o curador. Né? É o seu corpo-mente que se cura. Né? É o autoconhecimento que nos transforma. Então, quanto mais a gente mergulha dentro da gente e a gente aprende a deixar ir, né? Essa técnica que eu desenvolvi é baseado num trabalho de um homem lindo, um ser humano muito especial, que é o David Hawkins, né? Uma pessoa que eu passei a admirar de coração. É um ser humano que ele é considerado um dos seres, dos 100 personalidades espirituais mais importantes da humanidade. Né? E ele trabalha exatamente disso. Olha, deixa aí. Não fica mexendo nessa ferida, né? Ou seja, desconecta disso, porque é desconectando que você não nutre, né? Não nutre. E assumir a responsabilidade, como a Vanessa está trazendo. Traga a responsabilidade da sua vida para você. Pare de ser vítima. Pare de mimimi. Entendeu? Então, assim, aceite a vida como ela é.
Aceitar não é resignar-se, aceitar é se preparar para o salto do aprendizado, da evolução. As pessoas que superam traumas, que superam contextos de aprendizado, elas podem se transformar em bons professores. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, que eu estou aqui trazendo essas informações para vocês, se eu fosse uma pessoa vítima. Eu certamente estaria num hospital aí, entubado, entendeu? Como muita gente está, né? Então eu estou querendo convidar você para elevar a sua vibração, né? Elevar a sua vibração, confiar, ter fé, fiar com, né? Então você precisa confiar no universo e puxar a responsabilidade para você. Você é uma antena parabólica que emite sinais. Quer que os resultados da sua vida mudem? Então você precisa mudar a frequência. A sintonia tem que ser mudada. A responsabilidade é sua. Então esse é o caminho da libertação. É trazer responsabilidade e vigiar você 24 horas. Vigiar você 24 horas. Pare de reclamar, pare de olhar para fora. Entendeu? Porque não tem solução. As pessoas não vão mudar para atender a você. Ninguém muda porque as pessoas estão emaranhadas nos seus próprios problemas. Imagine. Se você não, eu vou mudar para poder ajudar a vida. Não, não é assim. Quando nós mudamos, nós transformamos o mundo, né? Nós transformamos o mundo a partir da nossa mudança. É assim que nós afetamos as pessoas. O nosso campo vibracional afeta as pessoas. Não perca tempo mudando, porque ninguém vai mudar porque você quer. As pessoas mudam quando elas decidem, né? Quando elas decidem mudar. É uma decisão pessoal dela. A transformação é uma chave, uma porta que só pode se abrir por dentro. Você não pode transformar ninguém, você não pode curar ninguém. Agora, a pessoa pode se autorizar a se curar. Ela pode se autorizar. Você pode inspirar as pessoas a acessar essa possibilidade dentro dela, mas a decisão é dela. Eu não posso chegar agora para vocês e dizer, olha, gente, agora eu tenho uma receita milagrosa da cura do trauma, entendeu? Eu tenho uma receita milagrosa aqui, então você vai fazer isso, amanhã você vai acordar e fazer isso. Você precisa se autorizar a superar, entendeu? Eu estou apenas trazendo aqui uma reflexão para que você se empodere e você olhe para você. Né? Mas eu não posso, né? Eu não posso mudar você, né? Mas eu posso influenciar. O que eu estou buscando aqui é influenciar vocês. Por quê? Porque eu já vivi, eu já vivi e vivo. Como ser humano, eu estou suscetível a me decepcionar, a passar por situações inesperadas. Eu sou um ser humano igualzinho a você. Eu estou exatamente me educando a não cair nesse papo mais de vitimização, a ter cuidado comigo mesmo, ficar me vigiando, né, dia e noite. Eu me vigio cada vez mais. Então, o que eu convido a você é olhar para o inimigo que está dentro de você, olhar para o algoz que você cultivou, para os sabotadores que você nutriu, entendeu? E aí, com isso, você vai ter uma grande chance de começar a olhar para o trauma, olhar para os seus dissabores e não correr o risco de ficar preso nele a vida toda, entendeu? Se vitimizando e repetindo, e convidando a sua vida a não dar certo, a ser a sua pior versão. Porque se você está o tempo todo vibrando naquilo que lhe incomoda, qual é o seu sinal eletromagnético? O que é que você está mandando para o mundo? Como é que as pessoas vão estar te vendo? Vão estar te vendo com essa vibração. O universo vai estar mandando a mesma vibração para você. Entende? Então é simplesmente você perceber que não dá certo. É uma estratégia burra. É uma estratégia inoperante. É uma estratégia que não tem sentido. Oi, Tamires, seja bem-vinda. É uma estratégia que não funciona. Você vai dar com os burros na água, entendeu? E vai repetir, e pode ser que o trauma se agrave, né? Porque você está ali chamando, convidando o tempo todo, reclamando, se vitimizando, né? Mimimi, essa coisa toda, entende? Então nós precisamos se empoderar, precisamos elevar essa vibração. E não pense que tem remédio que vai resolver isso, não. Os medicamentos naturais podem lhe ajudar a elevar a sua vibração, uma acupuntura, uma homeopatia, um reiki, uma boa massagem ayurvédica, você pode sim fazer um monte de coisas aí que tem, mas não coloque química no seu corpo, por favor, porque isso é toxina, isso vai fragilizar mais seu sistema imune, vai adoecer mais o seu corpo, entendeu? Entenda, você é um filho da natureza, você não é um balde de lixo para viver se intoxicando dia e noite, entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência também.
E isso também é um outro trabalho, porque nós fomos educados na cultura do medo, né? E por medo as pessoas fazem qualquer coisa, né? Elas fazem qualquer coisa. Então, cuidado para você não entrar nesse processo da dominação do medo, né? Então, a Giovanna está dizendo, estou conseguindo superar a depressão e tendo motivação para mudar depois de perceber que as pessoas estavam se afastando de mim, está vitimizando e vendo o lado negativo da vida. Pois é. Porque a pessoa que está nessa vitimização, ela cria um campo muito negativo em torno dela. Então, as pessoas tendem a se afastar naturalmente, né? É como se a dor vai aumentando para ver se você muda, se você cresce, tá? Então é isso aí, minha gente. Viajei a mais, a Tônia dizendo, ando me auto-sabotando, tornar-se consciente, constância. Então vamos fazer um exercício do deixa ir, para a gente dar uma liberada nesse trauma, tá? Eu estou trazendo uma mensagem de empoderamento aqui, eu não estou passando a mão na cabeça de vocês, não seria responsabilidade minha, eu estou dizendo para vocês assumir a responsabilidade para a vida de vocês. Esse é o caminho da superação, esse é o caminho da cura. O tremor essencial, Sandra, eu não sei o que é tremor essencial, sinceramente eu não conheço o que é isso, né, mas a primeira coisa que eu diria para vocês é que vocês olhem os níveis de vitamina D3, vocês têm que estar com vitamina D3 acima de 40, pelo menos, o ideal é que você fique nessa Covid acima de 80, entre 80 e 100. Se você fizer isso, você vai já estar mais feliz também. Vá para dentro do mato, vá para a floresta, vá caminhar na mata, vá tomar remédio, vá tomar banho de cachoeira, vá tomar banho de cachoeira, é um pré-paxo, querida, eu recomendo você, eu realmente não conheço, mas eu recomendo você, Sandra, a fazer esse banho de floresta, aumentar a sua imunidade, tá? Procure alguém, você já está tomando 250 mil, 25 mil unidades, você está com alguém do protocolo Coimbra, né? Então, se você puder procurar alguém do protocolo Coimbra, eu recomendo você, tá? Eu realmente não conheço, né? Mas se é algum tremor, né, é importante olhar sempre para as causas, fazer uma constelação familiar também é muito bom, né? O Arapronobis eu boto no meu suco verde toda semana aqui, eu acho maravilhoso, né? Hoje à noite eu vou comprar aqui na feirinha orgânica. Arapronobis é uma verdura linda, assim, o suco de salsão, eu ainda não experimentei esse suco de salsão, né? Eu realmente não tenho, eu estou vendo lá nos Estados Unidos uma onda muito grande em cima desse suco de salsão, mas eu não sei, né? Então, procura um médico do protocolo Coimbra, Sandra, que ele vai poder te ajudar, tá? Eu vou procurar me informar sobre o tremor essencial. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, é a primeira vez que eu estou ouvindo, né? Todos os dias banho de floresta, né, Lídia? Tá, então agora, Sandra, vai para a floresta, vai para dentro do mato. Com certeza, qualquer tipo de coisa pode melhorar. Na floresta você vai aumentar, né? Você vai aumentar aí, né? A sua imunidade e a sua alegria, vontade de viver. Gente, vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui o deixar ir quântico para a gente liberar. Coloca aí para mim quais são os traumas que vocês querem liberar. Vamos deixar isso aí. Deixa aí olhar para aquilo e não mexer. É simplesmente coloca aí, né? Dica para caspa, eu não tenho caspa, eu uso óleo de coco, você pode usar 3 óleos essenciais, né? Que é o óleo de hortelã-pimenta, o óleo de lavanda, né? E o óleo de alecrim, né? E bota o óleo de coco extra virgem, viu, Edson? Então, com isso aí, caspa vai embora. Eu tenho mais de um ano que eu não uso nem shampoo, nem condicionador, e não tenho nenhuma caspa sequer, né? Então, tem um melaleuca também, que é muito bom. Pode botar o melaleuca, se você quiser. Medo de adoecer, depressão, vamos lá, coloca aí. Rejeição, raiva, medo de perder, medo de adoecer, medo de calote. Medo de calote, essa foi boa, viu? Flor singela. Ansiedade, vergonha, trauma de abandono e rejeição, medo de sair da estrada para viajar, medo da solidão. Moro na praia, mas na floresta que eu me energizo. Eita, na floresta é bom demais. Medo da escassez, medo de perder, medo de não dar certo, né? Se achar incapaz, né? Ok, abandono, medo de perder, rejeição familiar, insônia imensa,
Insônia, você pode usar a lavanda, pode usar a bergamota com a manjerona, viu? São 3 óleos essenciais muito bons. Medo onde a motivação de voltar à depressão, medo de cachorro, medo de frustrar, de não cumprir minha missão, medo de dirigir, rejeição, autossabotagem. Ok, minha gente. Medo de altura, medo de cobra, medo de barata, medo de rejeição e falta de dinheiro, medo de ser grande. Vou colher mel de jataí para me acalmar. Ok, incapacidade. Queda de cabelo também, esses óleos essenciais que eu falei aí também ajudam em queda de cabelo. O alecrim, a hortelã-pimenta, a lavanda, melaleuca. O cedro é um bom óleo essencial também. Gente, vamos lá então, né? Então me acompanhe. A ideia é, você vai olhar para aquele sentimento seu. Eu vou trazer aqui vários sentimentos do que vocês colocaram aí, medo de cobra, né? Então, e vocês vão me seguir, tá? Vocês vão me seguir. E aí a ideia é você deixa aí, traz esse sentimento e libera, tá? Então, ó, deixar aí é não atiçar fogo na coisa, né? Não tensionar, não perguntar, não criticar, não se revoltar, não resistir, né? Então, vamos lá. Eu deixo ir o medo de altura, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir o medo de cobra, eu deixo ir o medo de barata, e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a depressão, eu deixo ir o medo de abandono, eu deixo ir o medo de abuso, sensação de abuso, eu deixo ir o medo de dirigir, eu deixo ir o medo de cobra, eu deixo ir o trauma de escassez, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a tristeza e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir o medo de cobra, eu deixo ir o medo de altura, eu deixo ir o medo de dirigir, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a tristeza e eu me aceito completamente e profundamente. Eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir o medo de dirigir, eu deixo ir o medo de altura, eu deixo ir o medo da morte, eu deixo ir o medo da Covid, eu deixo ir o medo de adoecer, eu deixo ir o medo, o trauma de escassez, eu deixo ir o zumbido no ouvido, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a solidão, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a escassez, o sentimento de escassez, eu deixo ir todos os sentimentos abusivos, né, todos os traumas que eu vivi em relação a qualquer situação abusiva, discriminação, bullying, né, tudo aquilo que marcou a minha vida, rejeição, né, trauma de abandono, trauma de falta de afeto, de falta de carinho dos meus pais, da minha família, da sociedade, dos meus professores, deixo ir a falta de dinheiro, deixo ir o medo das coisas conhecidas, eu deixo ir o medo das coisas conhecidas e desconhecidas, eu me liberto, eu me lanço na vida, porque eu sou grande, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou demais. Diga assim, repita isso aí comigo. Eu mereço ser feliz, porque eu sou grande, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou demais. Vamos repetir de novo. Eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa incrível, eu sou grande, eu sou maravilhosa, sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa linda, eu me aceito, eu me amo, eu sou demais. Eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa incrível, sou uma pessoa maravilhosa, eu me aceito, eu me amo, eu sou demais. Como é que vocês estão? Digam numa palavra como é que vocês estão agora, depois dessa rodada. Se eu deixar aí uma parte dela, né? Eu vou fazer essa parte hoje, tá? Eu também convido vocês, gente, eu tenho um convite muito especial hoje,
nós estamos também sorrindo, leve, que bom, muito bem, Tavares está sendo bem, feliz, né? Que bom, foi muito bom, Vanessa. Ivete tá zen, Vanessa tá leve, gratidão. Veio vontade de chorar? Chora, Val, pode chorar. Choro é terapêutico, viu, gente? Muito bem, leve, é isso aí. Com sono, isso é um bom sinal, né? Baixou a frequência cerebral. Sono é onda alfa. Mais tranquila e menos ansiosa, grata. Nós demos uma mudada de padrão, né? Com a técnica, né? Você vê que é possível você mudar o padrão. Cláudia tá leve, gratidão eterna. Doce sabor, me sentindo bem melhor, mais tranquila. Muito bem. Olha, gente, eu vou dar uma dica para vocês muito maravilhosa. Quando nós terminamos o Congresso de Sexualidade, nós tivemos depoimentos lindos, né? E tiveram algumas pessoas. Ela vai para o IGTV, daqui a pouco eu salvo para vocês, tá? A Vânia está com esperança, mais confiante, feliz, bocejando muito, bocejar é muito bom também, pode bocejar à vontade, alegre. Então, quando nós acabamos o Congresso de Sexualidade, tiveram mulheres que disseram assim, olha, quando eu for arrumar um novo namorado, o pré-requisito para ele vai ser ter assistido o Congresso de Sexualidade. O Congresso de Sexualidade é um dos eventos mais lindos que eu já organizei. E você pode adquirir ele hoje na Black Friday, né, numa condição, a Black Quantum, né, maravilhoso. Ele está lá, ele está aí no link, eu vou pedir a Laís para colocar o link no YouTube, no Facebook, e vocês vão poder adquirir ele, ao invés de 697, por apenas R$ 247, ou 12 parcelas de R$ 20 e alguma coisa aí. Tá? Então, eu recomendo demais vocês assistirem esse congresso, mas não assistam também sozinhos. Se puder, se você tiver um marido, se você tiver uma esposa, chama para assistir, né? Se você tiver um namorado, então você assiste os seus amigos, amigas, tá? Então, eu convido vocês, dá uma passada lá, o link está no meu perfil, né? O meu perfil, Congresso de Sexualidade e Relacionamento, nós tivemos 36 entrevistas, tivemos algumas lives muito especiais, tivemos uma jornada da autocura e do relacionamento, na cura dos relacionamentos com as pessoas que tiveram, digamos assim, audiência maior, foram papo que eu tive com 4 das pessoas, cada encontro, foi uma semana que a gente fez essa jornada do relacionamento, da autocura também, é lindo, né? Então, eu assisti ao vivo, né? Então, vocês podem ter esse material gigantesco, esse material curativo. A Kézia tá chorando, né, Kézia? Chora à vontade, deixa esse choro liberar, né? Deixa esse choro liberar. Então, vocês têm aí uma oportunidade única, uma oportunidade linda de ter um material, né? Porque uma das coisas, gente, que eu faço muito na minha vida é estudar, é me aprimorar, né? Cada vez que eu organizo um congresso desse, eu aprendo mais, eu me transformo numa pessoa melhor. Então, eu convido vocês também a investir, né? A investir, tanto o Constelar, que também está também na Black Friday, como esse congresso de relacionamento e sexualidade, são duas pérolas, são esses 2 congressos. Se você assistir esses 2 congressos, eles são a base, né? Inclusive na minha mentoria, a mentoria individual que eu faço, né? Pessoas também que tiverem interesse num aprofundamento maior em mentoria individual, entrem em contato conosco também, que nós temos aí uma ou 2 vagas para mentoria. É um pré-requisito da mentoria a pessoa assistir o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, né? Porque são, assim, conteúdos muito esclarecedores, tá? Então, aproveite essa oportunidade, que a gente está nessa fase, até domingo estaremos com essas promoções, né? E mergulhe nesses conhecimentos que farão, com certeza, uma diferença enorme na sua vida, vão te dar uma base de apoio, de clareza das circunstâncias, entender muitos dos traumas que tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com sexualidade, então você vai ter realmente essa clareza total. E hoje eu recebi um depoimento que foi a coisa mais linda do mundo, né? Nossa, mãe, não tem nada melhor do que a gente ver o nosso trabalho, né, contribuindo com as pessoas. Então, agora à noite, eu estava olhando o meu e-mail e eu recebi esse depoimento aqui sobre o meu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida. Quem não tiver também, aproveita, né? Nós temos a promoção desses 2 livros, você pode ter o combo também, receber em casa, autografado, as pessoas
Recebeu, Luci? Que legal. Então, o livro autografado, vocês podem ter esses 2 livros autografados, tá? E podem também ter o Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Daqui a pouco eu vou fechar ele com a frase do Reflexões Quânticas, para vocês verem como esse livrinho é poderoso. Olha só o que me mandou Eurides Bacaro, né? Agora à noite, né? Ela me mandou, foi hoje, né? Não, na verdade ela tinha manda mais cedo, foi hoje, mas foi mais cedo, né? Então ela diz, Oração Quântica é maravilhoso também. Olá, Wallace, esse livro Salto Quântico é maravilhoso. Tinha lido 70% do seu conteúdo, parei e fui jogar todos os remédios fora. Isso me transformou, estou bem e melhor, e mudei toda a minha alimentação. Parece que ressuscitei. Agora, com calma e tempo, vou conseguir entrar no meu eu interior, recuperar minha alma e me curar de tudo de ruim. Muita gratidão, Eurides Macaro. Isso é lindo, né, gente? Isso é lindo, né? Então, vamos encerrar lendo uma frase. Vamos ver, quem é a primeira pessoa que diz aí a página, da página 5 a 106. Para comprar o livro físico, é só você dizer, eu quero, lá no direct que nossa equipe manda. Quem quiser algum desses livros aqui, né, manda lá, manda um eu quero, diz eu quero, tá? A Anitta, inclusive, tá postando no Instagram. 25, pronto. 25. Então, vamos lá para a página 25, que foi Flor Singela que sugeriu. Vamos ver qual é a mensagem da página 25. Ó, página 25 é uma frase bem pequenininha. A Zilma também disse 25. Então, vamos lá. Estamos aqui, olha só, estamos aqui para aprendermos a programar conscientemente o nosso futuro. Lindo isso, né? Estamos aqui para aprender a programar conscientemente o nosso futuro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se o pessoal do YouTube mandou também. Eu vou pegar a frase de Darcy, a Darcy 12, porque eu peguei uma daqui, eu vou pegar a 12 de Darcy, depois eu pego uma do Facebook, tá? Darcy 12, então eu vou ler a página 12. A maioria das pessoas não entende que apenas viver revoltado e com ódio irá potencializar que as situações que querem evitar se repitam nas suas vidas. O surgimento de líderes como Hitler e Stalin aconteceu dentro desse contexto. Entenda, o mundo não muda apenas porque você quer, e sim porque a sua transformação faz o mundo mudar. Faça hoje um mundo melhor a partir da sua mudança. Olha aí, né? Então eu vou pegar aqui, quem está querendo o livro, quem quiser adquirir os livros, é só dizer eu quero, mas diz aí, quem está aqui no Facebook, Laís pode entrar em contato com vocês. Depois, Laís pode mandar o telefone. Quem está no Instagram diz eu quero e diz lá na... Eu vou pegar aqui a Tere Bertoletti, página 56, para a gente contemplar todo mundo. As 3 mídias, 57. 57, página 57, ó. Então, Vanessa, diz lá eu quero lá, para facilitar, diz eu quero lá no direct, né? Não sei se Laís, deixa eu pegar aqui esse eu quero, não sei se Laís está vendo aí, né? Aí seria, Laís, botar o link do Congresso Sexualidade aqui no YouTube, né? No YouTube e no YouTube e no Facebook, né? 57. Nós aprendemos e evoluímos pelo exemplo dos que nos rodeiam. O meio em que vivemos molda o nosso ser. Torne-se uma pessoa melhor a cada dia. Qualifique a sua vibração e contribua para mudar o mundo em torno de você, né? Então, torne-se uma pessoa melhor a cada dia, qualifique a sua vibração, tem a ver com o que eu falei aqui durante a live, né? E contribua para mudar o mundo em torno de você. Então, dica de leitura, gente, esse livrinho é para ler assim, você se conecta e abre ele, né? E vê a mensagem do dia. Então, quem está dizendo eu quero aqui, Laís, também tem um pessoal do YouTube aqui, né? Você pode botar o link do
do Congresso de Sexualidade para as pessoas, e quem quer o livro, né, eu não estou conseguindo ver o link aqui no YouTube, no Instagram, tá? Então, livro, esse aqui foi o que a pessoa mandou, foi o Milagre, que foi lendo esse livro. Esse aqui também é um livro onde você tem também... você concluiu ontem os 30 dias com muita gratidão, né? A Anitta estava lendo no Instagram dela uma frase por dia, né? Do livro, Anitta. Parabéns aí pela sua iniciativa, né? Giovana, quer o livrinho? Vocês, para facilitar, vocês podem botar esse eu quero lá no... Como é que se diz? Bota eu quero lá no direct, tá? E esse livrinho também tem o audiobook, viu, gente? Vocês podem adquirir o audiobook com eu narrando cada frase com a trilha sonora do Daniel Nancai. Tem o e-book também, então tem o pacote completo. Vocês dizem lá o que vocês querem, que a Laís vai mandar o link para vocês, tá bom? Então tá aqui o link de sexualidade e relacionamento, e quem quiser um dos livros, os 2 ou os 3 livros, fala lá com a Laís, que ela vai mandar o link para vocês. Eu desejo uma ótima leitura, e amanhã a Vânia Roda está dizendo que é o livro de cabeceira, a Nilva quer os 3, então, Nilva, coloca lá no direct, né? Realmente eu recomendo, é uma leitura para final de ano, para você colocar no carro, é muito bom. Tem um audiobook, você pode colocar, né? Ficar ouvindo também, que tem todas essas frases gravadas. Então, é realmente conteúdos muito preciosos. Pessoal que está no YouTube e no Instagram, ou no YouTube e no Facebook, Laís está colocando o livro dela, o contato dela aí, Elaine, que é os 3, então, coloca, Elaine, anota esse WhatsApp aí, que Laís acabou de colocar, tá? Então, manda um WhatsApp para ela, manda uma mensagem, que ela manda o link para você. A Giovana está dizendo que está amando, mudando a sua vida. Nilva, você não sabe como fazer, você não sabe mandar uma mensagem no privado do Instagram? Você tem lá em cima do meu Instagram, lá tem mensagem, assim, abaixo da minha foto, lá embaixo tem mensagem. Você clica ali e você vai mandar uma mensagem. Mas, de qualquer forma, eu vou printar aqui para mandar para a Laís, né, caso você não consiga. Então, onde tem a minha foto, você tem ali uma opção onde tem mensagem, só é clicar ali, e você vai mandar uma mensagem privada para mim. Então, todos vocês podem mandar uma mensagem privada. Eu quero os 3 livros, quero 2 livros, quero 1, quero 2, quero 3, entendeu? E a Laís manda o link para que vocês possam... eu quero o livro com as mensagens, né? Então, Marilúcia, quem está no YouTube, manda um WhatsApp para a Laís, ó, quem está dizendo eu quero no YouTube, esse telefone que está aí em cima, né? Que Laís acabou de colocar aí, você só copiar o WhatsApp dela e você manda a mensagem para ela. Ivonete também disse que o livro fica na cabeceira, tá? Então tem esse aqui, tem essa aqui, tem essas aqui que estão no YouTube. Minha gente linda, amanhã nós encerramos, né? Sim, eu vou marcar essa semana, viu, Marisa? Eu vou marcar essa semana. Eu vou entrar em contato com o Mata, que ele está viajando pelo Brasil com a esposa, e ele nem sempre tem estado em lugar que tem uma boa internet. Estou aguardando ele terminar essa viagem para a gente marcar. Mas fiquem tranquilos que nós estamos ligados aqui. Eu estou só esperando ele está num lugar que tem um bom sinal para a gente não fazer uma live. Ele está no meio do mato, está aí nas praias e de repente não tem uma boa internet, tá? Mas eu estou em contato com ele, e assim que ele tiver... o primeiro livro, Anitta, o meu primeiro livro é esse aqui, ó, é o Princípios Quânticos no Cotidiano. É um livro que eu recomendo, né, que eu recomendo para todos vocês, tá? Todos esses livros, tem a coleção também, Pontos de Mutação na Saúde, né, que é maravilhoso, são 5 livros também, para você ter uma ideia do que é a saúde. Tem os CDs, né, que são as meditações quânticas de cura. Então, tudo isso aí vocês podem adquirir agora em condições especiais aqui na Black Friday, tá bom? Gente, beijo na alma, uma linda noite para vocês. Assuma a responsabilidade pelas suas vidas, né? E vamos tocar, vamos levar a nossa vida com mais leveza e transformando todas as dores em aprendizado. Todos nós passamos por desafios, né? E os que nos diferencia, né, é exatamente a gente olhar para
para nossas dores e transformá-las em oportunidades, tá? Então, ótima noite para vocês. E amanhã teremos a nossa última live da sessão e vai estar com minha filha Ana Marta. Nós vamos falar sobre exatamente alimentação saudável, sobre delícia sem culpa. Então, se prepare que essa live de amanhã promete, né? Ela vai estar falando das receitinhas que ela faz, de comidas maravilhosas, doces salgados, né? Com dicas muito preciosas, principalmente para esse final do ano, tá? Então, aguardo vocês amanhã, na última live a última live da nossa semana, tá? Fechando aí a semana do Black Quantum também. Um beijo, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.